Conversando sobre filosofia, política e artes, tecemos o cotidiano, transmitimos realidades. Olá, sejam bem-vindos ao programa Realidades. Eu sou Bárbara Bastos, professora de administração da UFPE, e hoje teremos a terceira entrevista na temática de São João. Na primeira, conversamos sobre a história e práticas de celebrações juninas, na segunda, sobre o forró e a festa, e hoje, na terceira, vamos para a parte mais saborosa, as comidas típicas das festas juninas. Para conversar sobre o tema, convidamos Mônica Panetta, professora de gastronomia da Universidade Federal Rural de Pernambuco e doutoranda em agroecologia. Seja bem-vinda, Mônica. Obrigada. Eu quero primeiro agradecer, Bárbara. Boa tarde, Bárbara. Boa tarde, Irã. Tudo bom? Eu quero agradecer o convite, né? Numa temática importante da gente falar sobre a gastronomia, o lugar da gastronomia nesses festejos, né? Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos, Mônica, você topar. Recebemos também aqui Irã Chucuru de Ororubá, engenheiro agrônomo e coordenador do Coletivo da Agricultura Indígena Chucuru do Ororubá, Jupago Crecá. Seja bem-vindo, Irã. Olá, que agradeço pelo convite, né? Enfim, vamos aí trazer um pouco sobre esse encantamento do bom comer chucuru, né? Trazer aqui para discussões e enriquecer o nosso debate. Queria começar pedindo para vocês falarem um pouco de que comidas vocês pensam quando se fala em comidas típicas das festas juninas. Bom, quando a gente pensa, né, em comidas típicas, a gente tem que entender alguma posição, né, que a gente tem que ter em respeito a isso. Típico, como que é esse típico, né? Qual o olhar que eu estou tendo para esse típico? É um olhar mais eurocentrado ou é um olhar mais contracolonial? A gente olhando as mesas pelo Brasil todo, a gente vai perceber um elemento que é muito característico, que é o milho. O milho, então, ele se torna o coração da festa junina. Claro que a gente vai ter mil pratos, né, ali na hora, naquele contexto, mas o milho ele vem representando o que a gente tem de mais ancestral nessa festa. Né? O milho ele vai configurar em várias preparações que se repetem, às vezes trocam de nome, como a canjica e o curau, o munguzá e a canjica, mas são pratos muito tradicionais dessa época do ano, porque é uma época em que o milho ele está sendo colhido, né? É na época da colheita mesmo do milho. Então, o que a gente mais lembra no primeiro momento das tradições em volta dessa festa é o milho e as preparações que a gente faz com o milho. Não tenha outros ingredientes ali envolvidos, mas o milho é o mais importante. É assim que a gente vê. E você, Irã, quais são os principais ingredientes e os principais pratos que você pensa como comida típica de festa junina? Esse momento, né, que desse calendário sócio-religioso, né, de maneira geral, ele coincide para a gente aqui nessa região agreste sertão de Pernambuco com o período das chuvas, né, com os roçados, com os policultivos, e além do milho, né, e do feijão, a gente tem também outra série de produtos, né? O maxixe, a própria melancia, as cabaças comestíveis, né? Então, assim, é um momento que traz essa potência do cuidado com a terra, do cultivar a terra, né? E traz esses elementos, né, esses ingredientes tradicionais em torno de uma criatividade fantástica, né? De não só dar nome, dar gosto, né? Criar os produtos, né? Mas também algo que nos deixa assim muito atento a isso é essa reativar essa memória coletiva em torno da comida, né? Não só do preparo, mas traz também muito o próprio cuidado com a terra, né? O plantio, a condução da lavoura, né? Então assim é um momento muito rico que traz essa memória. É claro que as comidas, né, em torno das festas juninas, elas ganham destaque nesse processo, e o milho para a gente a cultura do milho para a gente tem um destaque assim muito importante, especial, né? Porque inclusive a gente vencia a festa do milho, hoje chamada a busca da lenha, né? Mas era a festa do milho, né? Então acho que o destaque, além do gosto, né, e do prazer, do bom comer, é essa possibilidade de reativar essa memória coletiva, né? E alimentar essa criatividade, né? De preparar,
de cuidar, de se alimentar. Ira, qual é a influência que você vê dos povos originários nossos sobre esses pratos que a gente tem no São João? Bom, a gente percebe que o tradicional, o que a gente utiliza aqui, ou que está ainda muito, muito ativo na memória dos nossos mais velhos, né? As histórias da comida, do bom comer, ela é algo que está comum, que é comum não só ao povo originário, né, mas os povos tradicionais. Então, a gente compartilha dessa cultura alimentar, né, em comum. Né? Então, assim, falar do povo chucuru sem a cultura do milho, sem o... Inclusive, tem a festa do milho, né, que a gente comemorou agora dia 23 e 24, né? Mas sem a cultura alimentar, sem o milho, né, é algo assim que não tem como dissociar, né? E isso é muito comum. E uma coisa que a gente percebe é que muito desses saberes, desses conhecimentos em torno da comida, eles se dão em um ambiente, né, comum, em qual os povos originários, mas os povos tradicionais, o povo de matriz africana, estavam meio que numa situação ali não muito favorável, né? No período da colonização, onde todos estavam juntos ali, no sentido de colonizar, de avançar, né? De dominar os territórios tradicionais, e era naquele ambiente que era criado não só os ritos, os processos cerimoniais, ressignificado, mas também criado essa coisa da alimentação, né? Por exemplo, a gente tem aqui um prato tradicional que lembra um pouco da feijoada, mas que é feito com fava. A professora Mônica, né, pôde nos ajudar aí nesse processo de reavivar, né, de sistematizar esse conhecimento. Hoje ele está sistematizado, que a gente chama de mogolô, né, que é tipo não é uma feijoada, é uma favada, né? E traz muito esse processo. Então, a gente vê que muitos desses conhecimentos, eles foram construídos juntos, mas numa situação adversa, e é naquela situação adversa onde a gente, né, sob pressão, né, a gente ativa essa criatividade no sentido de resistir. Né? Então, o bom comer, a cultura do milho, né? Eu acho que tem por detrás disso símbolos de resistência. Né? Então, a pamonha, a canjica, né, o milho assado, o milho cozido, do mais simples, ele tem por detrás disso uma resistência. Resistir, inclusive, nos sistemas, no modelo de produção agrícola. Né? Então, acho que falar sobre a comida é também falar sobre esse ato de resistir. Mônica, você não é daqui, né, de Recife, você é de São Paulo, é isso? Isso. Aí queria perguntar para você o que você vê que é específico daqui e o que é mais nacionalizado em termos de pratos assim dessa época. Você estava falando dos diferentes nomes, né? Que o que a gente chama de munguzá, em São Paulo chamam de canjica. O que você vê que é daqui, o que é que tem relação com o fato de ser produzido aqui, devido à agricultura local? Então, é uma coisa muito interessante se a gente for observar a mesa, né, das festas juninas, né? É um encontro, um retrato de encontro de culturas que foi forçado e violento, né? Entre os povos originários, os africanos e europeus. Cada prato que a gente for analisar, ele tem um pouco da cultura de cada um dos povos, né? Então, quando a gente fala dos povos indígenas, a gente pode falar do milho, pode falar das técnicas, da pamonha, do curau, que é o mingau, né, de milho, e a gente pode falar de algumas técnicas indígenas, como o cozimento no fogo e o cozimento na palha do milho. Né? A pamonha ela é cozida dentro da palha, e isso já é uma técnica indígena. Né? E o cozimento no fogo, né, diretamente no fogo, por exemplo, o milho assado no fogo. Né? Então, são elementos que a gente vai encontrar. Dos africanos, a gente vai encontrar as especiarias. Então, mesmo o bolo pé de moleque de Pernambuco, né, de Recife, são cheios de especiarias mais fortes, né, dando esse contexto. Né? E entre outras coisas. Dos europeus, a gente vai ter os bolos, né, a introdução do leite, dos ovos nas preparações e do açúcar. Né? Em termos regionais de cada região, o que a gente observa é que em cada região vai ter alguma coisa específica, porque virou uma festa e não tem só o milho, não é festa só do milho, é uma festa junina, onde a gente tem a oportunidade de reforçar as nossas origens, né? Então, é muito uma festa de roça mesmo. Então, a gente vai ver em cada lugar outros ingredientes que foram acrescentados, outras preparações específicas de cada região. Então, é muito comum em todas as regiões o milho, né? E o milho dá nessa época, geralmente. Hoje em dia, a gente já não tem tanta sazonalidade dos ingredientes. Mas é nessa época
que a gente vai ter o milho sendo colheito. Então, a gente tem uma fartura do milho, que já representa uma fartura, e a gente vai usar em várias preparações. Então, a gente vai ter a pamonha, no Brasil inteiro a gente vai ter pamonha. Então, às vezes, a preparação, a receita, ela é diferente do lugar, mas o resultado é praticamente o mesmo. A gente vai ter o curau, que a gente vai chamar de curau na região sudeste, sul, e vai chamar de canjica no nordeste e norte. A gente tem também a canjica, que vai ser canjica no sul, sudeste, e munguzá, norte e nordeste, centro-oeste também. E que mais? Outras preparações que a gente vai ter bolo, né? Bolo de fubá, outros bolos também. A mandioca, ela também entra nas preparações e acaba aparecendo, né? O amendoim também é colocado nessa época do ano. A gente tem muitas preparações de amendoim, como a paçoca de amendoim, e isso vai ser em todas as regiões. Um ingrediente que a gente vai ter específico, por exemplo, no sul, é o pinhão, que a gente não tem a produção desse pinhão em outros lugares, e a gente vai ter no sul uma grande quantidade de pinhão. Então, receitas com pinhão, o próprio pinhão, o pinhão também assado na fogueira, que é muito interessante, né? Outra coisa que é uma característica também da festa é essa reunião e compartilhar saberes e fazeres ancestrais, né, das pessoas que estão ali e compartilhar. Então, as receitas, elas são feitas em mutirões, e isso é muito gostoso, que a gente retoma esse compartilhar no fazer e no comer também dessas festas, né? Deixa eu ver se eu estou esquecendo mais algum ingrediente aqui. E o coco, né? O coco também ele é introduzido, né? O coco ele não é nativo, né? Nativo a gente teria o milho, o amendoim, a batata doce também nessa época também é muito consumido batata doce, a mandioca, o jerimum também é nativo e as frutas nativas, né? Então o coco é uma introdução, a Fiona nos em vários lugares é feito, colocado, né? Na canjica, por exemplo, tanto o coco quanto o amendoim e especiarias, aí seria uma influência dos africanos, né? Como vocês veem o envolvimento dos jovens na manutenção dessas tradições? Eles estão chegando junto para mexer a panela da canjica ou eles estão adotando novos hábitos? É um desafio, né? O aspecto da tradicionalidade, seja ele na cultura alimentar, enfim, na arte, de maneira geral, com as novas gerações, né? A gente percebe um certo distanciamento, né? Então, temos essa dificuldade, temos resistência, a questão dos produtos processados, né? Enfim, isso atrai muito a juventude, a criança, né? A questão das redes sociais induz muito isso, né? Então, a gente vem sentindo, acho que não só os povos indígenas, né? Mas, enfim, isso chega muito forte na cidade, muito forte também na zona rural, né? E é um desafio, e a gente vem trabalhando internamente aqui no Povo Chucuru essa perspectiva de dialogar em torno do bom comer, né? Discutir sobre a importância de se alimentar bem, né? A importância de conhecer aquilo que a gente come, né? Conhecer no sentido de saber a história, mas saber cultivar, saber plantar, né? Então, isso é um diálogo muito forte que a gente vem trazendo com a agricultura, a gente vem trabalhando com a saúde, mais especificamente dentro do território chucuru, com a educação, né? A gente tem uma atividade que é tradicional, que é pedagógica, a gente chama da Barraca do Bom Comer, né? Então, a gente faz todo o processo, né, que os nossos mais velhos ancestrais faziam, no sentido de juntar a comunidade, dos mutirões, para preparar a barraca, para discutir a comida, né? Para compartilhar, né? Então, quem vai doar a comida, como vai ser, e aí nessa doação, no preparo, as famílias se reúnem e preparam esses alimentos, a gente faz o nosso mutirão, não só da barraquinha da construção, que envolve bioconstrução também, mas na própria Casa das Sementes, né? Onde as mulheres com as crianças se reúnem, né? Os homens também, e aí vira a noite fazendo a comida, né? Cozinhando milho, né? Fazendo o manguzá, né? A pamonha nem tanto, mas chega a fazer também o bolo, né? Bolo de mandioca, o bolo de milho, beiju e tapioca. Então, isso, de certa forma, tem um caráter pedagógico no sentido da gente, né, passar por esses processos de ensino e aprendizagem, né? E usar toda essa magia e encantamento da comida para também trazer os jovens, as juventudes, né, para que a gente possa discutir não só a questão do gosto, né, de comer bem, né, mas é aquilo que
que a comida traz, né? Que é essa relação de fidelidade com o mundo velho, né? Então a gente traz muito essa coisa do alimento que é saudável, porque ele cuida da memória, né? Ele é saúde para a memória, mas também ele faz algo que é fantástico, né? Que é esse corpo na sua performance, na sua oralidade, continuando a história, né? Então, falar sobre comida é continuar escrevendo esses livros, né? Que aí esse livro não é no papel, né? Mas o livro na própria natureza, na paisagem, né? Isso a gente vem trazendo no formato de uma escola de vida, né? Então, uma coisa interessante, o milho, produto agrícola, cultura agrícola, ela é conteúdo, né? É um conteúdo vivo que nos conduz nesse processo de ensino e aprendizagem. Mas a cultura do milho, o milho, ele também é mestre, né? Então, cultivando o milho, a gente aprende com o próprio milho. Então, veja que coisa fantástica, aprender com a planta, né? Então, isso a gente coloca para a nossa juventude, para as nossas crianças, esses processos de aprendizagem que é fantástico. Menino, que coisa bonita, Irã. A gente aprender com milho, muito bom. Aprendendo com a natureza, né? Exato. É a escola, eu tenho até um nome dessa escola, é a Escola Viva Inaru da Mata. Inaru é um pássaro encantado, mas aí é para outro programa. Tá bem. E a gente vai dar uma paradinha para o primeiro intervalo e a gente já volta com o segundo bloco. Até já. Estamos de volta, apresentando Realidades. Olá, estamos de volta com o programa Realidades, hoje conversando sobre as comidas típicas das festas juninas. Estamos com Mônica Panetta e Irã Chucuru. Irã, você estava falando antes, no primeiro bloco, sobre o bom comer. Eu queria pedir para você explicar para a gente o que é esse conceito, o que é que vocês entendem como bom comer. O bom comer, ele traz essa filosofia orgânica, nessa coisa sistêmica, né, do ato de se alimentar, enquanto a questão cultural, mas especialmente espiritual, né? Então, por várias razões. Uma delas é que se alimentar bem é cuidar de um corpo que é casa de espírito. Então, a gente está cuidando da casa da essência dos encantados, né? Então, comer bem significa ter saúde, ter um corpo, ter uma estética, né, para a saúde, mas também para a questão da vaidade, mas principalmente e especialmente cuidar desse corpo casa de espírito, né? E o bom comer traz também dentro dessa filosofia de vida do povo chucuru, traz essa coisa do regresso, né, do nosso encaixe a essa ecologia dos encantados. E a gente pode se encaixar na Terra através de um roçado, né? Então a gente traz uma cosmologia de roçado. Então imagine um roçado que produz milho, que produz feijão, que produz ou ressignifica a cultura de encantamento. Ele produz mundos. Não é uma plantação, é uma encantação. Até porque tem alguns pratos que são ofertados. Então, eles são produzidos, eles são preparados, eles são cultivados na terra, preparados, produzidos, são ofertados para os encantados, né? Ou seja, não é para as pessoas comer. Então, o bom comer é sobre isso, o bom comer é sobre reativar essa memória coletiva. Então, como eu falei, quando eu cultivo um roçado, eu estou escrevendo a história, né? É minha forma poética de segurar o céu. Então, imagina a cultura de milho nesse arranjo de policultivo, mas é um arranjo cósmico. Ou seja, eu não estou traindo o modo de vida ancestral, eu não estou usando agroquímico, né? Eu começo a questionar a queimada, né? Será que é uma prática dos nossos ancestrais ou são vícios coloniais, né? Só que o nosso roçado, ele tem como característica o roço, né? Ou seja, a broca e a queimada. E às vezes eu fico imaginando, seria possível nossos ancestrais na Caatinga fazendo coivar e queimando a mata seca? Ou isso é uma cultura da colonização? Então, o bom comer, ele traz essa coisa para além de alimentar o corpo e atender às nossas necessidades nutricionais. É para alimentar o corpo, mente e espírito. E nossa relação de zelo, de moral, de ética e de decência com a natureza e com o sagrado. Mônica, como é que... Você é professora de gastronomia, né?
pesquisa sobre gastronomia e está fazendo doutorado em agroecologia e está estudando o povo chucuru. Como é que você vê essa relação da gastronomia com a agricultura? E como você acha qual é a importância que você vê dessa aproximação e dessa relação ser valorizada? Então, eu sou professora, inclusive ministro a disciplina Cozinha Brasileira tem 14 anos, né? Então, nesse contexto de ficar estudando qual ingrediente ou qual preparação, já é bastante presente na minha vida há bastante tempo. A minha pesquisa é em cultura alimentar ancestral do povo chucuru. Né? Então, eu faço a pesquisa com o Irã, a gente fica, né, já fui lá, já participei de várias atividades que eles têm lá no Centro de Agricultura Chucuru, que é muito interessante, né? E isso tem feito com que eu tenha cada vez mais um olhar tentando essa separação do que da nossa colonização e do que é o original, né, digamos assim. A gastronomia, ela vem ainda como uma ciência em formação, né? Então, muita gente não entende muito bem ainda o que é, qual é o papel dela, né? No meu entendimento, ela está junto com a agricultura. Não tem como eu fazer uma boa gastronomia se eu não tenho uma boa agricultura aliada a ela. Então, eu tenho que saber o ingrediente, de onde ele veio, quem plantou esse ingrediente, né? Esse alimento, quanto tempo esse alimento demorou desde a plantação até a colheita. E assim, o meu prato ele vai estar um prato que ele tem muito mais sentido em fazer e apresentar esse prato, né? E, inclusive, em comer esse prato, desde que eu saiba todos esses passos. A gastronomia ela tem que estar entrelaçada com a agricultura para ter realmente uma gastronomia com essa qualidade que a gente espera, porque a gastronomia não é só técnica, não é só receita, não é muito mais do que isso, é cultura alimentar, é expressão com a prática, né, das receitas. As receitas elas são passadas de geração em geração, elas têm modificações. Hoje a gente vê muitos industrializados em receitas, só que também eu tenho visto um movimento de retomada dessas receitas ancestrais, do que foi passado pelas mães. Né? A gente quer fazer aquilo que tem na lembrança, na memória coletiva e na memória individual também. Né? Nesse momento de festa junina, a gastronomia ela traz isso para as pessoas, essa união de fazer em comunidade, em mutirão, né? E compartilhar aquilo que foi feito. Eu tenho duas experiências aqui para pontuar, por exemplo, eu participei uma vez de fazer a pamonha, né? Então, é todo mundo reunido, chama o tio, chama a prima, todo mundo vem fazer essa preparação que demanda muito trabalho e tempo para fazer, que hoje em dia, no dia a dia, a gente se perde nisso, né? E isso vai passando. Tem também uma questão da canjica, que uma aluna até reportou uma vez numa aula. A avó fazia, depois o pai começou a fazer e todo mundo se reunia na casa do pai. Então, era o momento de juntar toda a família para essas preparações, que é onde você tem mais tempo para fazer, e não tem receita. Passou um para outro, não tem receita, não tem receita escrita. Passou de geração para geração de modo afetuoso e a gente lembra desses momentos, né? Então, falar de gastronomia é falar de agricultura, sim, né? E a gente tem que saber quem plantou, de onde veio aquele alimento, para ter sentido naquilo que a gente faz. Irã estava falando também disso, né, do preparo, né, dos pratos. É bem interessante como essas preparações tradicionais, elas resgatam não só um alimento tradicional, mas um modo de preparo tradicional que é comunitário, que é algo que a gente vê que, principalmente nas cidades, se perde cada vez mais, né? Irã, eu estava vendo que você fala da agricultura como um modo de vida, não é isso? Queria que você falasse um pouco disso para a gente, como é que é essa ideia? A agricultura, se a gente for observar a história na sua essência, né? E aí, enfim, não tem como não surgir assim. Ela surge não foi uma criação do homem, né? Homem, no caso, o gênero masculino, mas foi uma descoberta feminina, né? Então, as mulheres começaram a cultivar. Então, a agricultura, ela nasce desse cuidado, né? Das mulheres, né? O homem, lá atrás, para caça, pesca, né? Enfim. E as mulheres ficavam cultivando.
E é um modo de vida porque ela é inspirada na própria dinâmica, né, dessa dança cósmica da vida, da própria natureza, né? Então, lá atrás, as mulheres que começaram a cultivar a terra, eles observaram que passarinho estava na mata plantando, que a semente estava germinando, né? Então, eles aprenderam com a própria árvore, com a própria semente e com os próprios animais. Ou seja, tem algo importante nesse processo da gastronomia, da cultura alimentar e principalmente da agricultura modo de vida, que é uma tradicionalidade do não humano para o humano. Lá atrás, bem lá atrás, mas bem lá atrás, a gente aprendeu de milho, de alimento, de cozimento, de histórias de encantamento com a própria natureza. É por isso que eu trouxe aqui o milho enquanto um mestre detentor, ou seja, a cultura do milho, ou roçado, uma sala de aula com vários mestres e conteúdos vivos. Né? Então, ela é modo de vida porque ela é baseada numa relação de... Eu gosto muito do conceito de nego bispo, né? De confluências. Né? Ou seja, vamos se juntar nessa diferença. Né? Ou seja, a diferença de fazer a pamonha, ou seja, o produto é pamonha, entre aspas, mas a nuance, né? É aquele conteúdo, é manteiga de garrafa, é manteiga de fazenda, é o coco licuri, é o coco que vem da praia do litoral, enfim, é a dosagem dos ingredientes, né? É a própria traçado lá para amarrar a pamonha, o tipo do milho, né? Ou seja, esse milho aqui, a palha dele é boa para fazer a pamonha, enfim, tem suas nuances, tem sua especificidade, então não é igual, né? E isso é fantástico, porque a agricultura ela é baseada muito nessa diversidade, né? Porque se a gente for partir para o monocultivo, isso é contrário à vida, né? Então, a agricultura modo de vida, ela traz como essência essa diversidade, essa cooperação, essa colaboração, esse coabitar, né? E esse, como eu falei agora, como esse confluir. Então, ela é modo de vida porque ela não é o fim do sistema natural. Ou seja, o roçado não é o fim da floresta. O roçado é um meio para a floresta, é uma base para a floresta. E quando chegar na floresta, o que é que a nossa cultura ancestral diz? Baseado na dança cósmica da vida, abre a clareira e vai cultivar, né? Então, eu trago muito essa poética, né, das paisagens alimentares e medicinais, né, e trazendo o roçado como um espaço de saúde, o saudável, né, porque ele trabalha essa estratificação, ele trabalha a cultura de floresta, né? Então, o roçado, se você observar, o milho extrato alto, né? Ele serve de tutor, de base para a fava. E aí, extrato baixo, você tem o feijão de arranca, um pouco mais elevado e mais na horizontal, você tem um feijão de corda, de moita e de rama, tem melancia, ou seja, é baseado numa floresta, né? Então, e é baseado na sua diversidade. Então, a agricultura, modo de vida, não é só sobre plantar, não é só sobre comer, né? É também sobre dialogar, confluir com a natureza e com o sagrado, né? É também, eu sempre falo que o roçado é um cultivo de memórias. E é lá onde eu estou escrevendo minhas histórias. Gente, quer conhecer um povo? Olhe para o quintal, olhe para o roçado, olhe para a cozinha. E está lá o cartão de visita desse povo, né? Então, eu me preocupo muito em, através da agricultura, modo de vida, das sementes ancestrais, reescrever essa história do povo chucuru. E tem algo fantástico que eu trago e aprendi com o passarinho. O passarinho me ensinou. A cultura, ela é viva. A identidade é viva. E tudo que é vivo é regenerativo, está em transformação, certo? Na cultura produto, ela está parada. A cultura viva, ela está sentindo o aquecimento global, as mudanças climáticas, e ela vai reagir, porque se ela parar, ela não tem como confluir. Então, a gente parte do princípio que a cultura ela é viva, é regenerativa, né? E a agricultura, enquanto modo de vida, ela traz isso, né? Para além de plantar milho e feijão. Muito legal. Eu estava pensando aqui, Ira, que você é formado em engenharia agronômica, né? Como é que Ninguém é você... perfeito, né? Aí eu queria perguntar como é que foi para você ver esses dois, porque imagino que sejam dois mundos diferentes, o da sua formação e da sua vivência com o povo chucuru. Fala para a gente dessas diferenças. Por incrível que pareça, a agronomia, eu fiz primeiro técnico em agropecuária, né? E depois fiz agronomia. Eu fiz agronomia pelo pedido do meu avô. Meu avô disse, olha, vai ser doutor da terra. Eu sou sábio da terra, mas não sou doutor porque não sou letrado. Você vai ser doutor da terra. Você vai se formar
Ou seja, você vai ser um agricultor formado em agronomia. E eu fui fazer esse pedido do meu avô. E por incrível que pareça, quando eu cheguei lá, na agronomia a gente paga tanta disciplina de sociologia, de biologia, de ecologia, antropologia aplicada às ciências agrárias, né? E assim eu me identifiquei muito e eu descobri, depois de formado, que a agronomia era também compreendida como a arte, veja que coisa fantástica, a arte das localidades. O mundo era rural, a economia era rural. Então, a agronomia ela tem muito isso, né? E ela também tem a sua parte, assim, vamos dizer, desencantada do processo, né? Que é o agroquímico, coisa que eu nunca me aproximei disso, muito pelo contrário, né? Mas ao me formar, veja bem, eu me formei em agronomia e hoje eu estou fazendo o processo de desformação em agricultura do encantamento, né? E aí, nesse processo de desformação, ou seja, na universidade me botaram na caixinha, me botaram na forma, né? E quando eu retorno para o meu território, né, eu comecei a perceber que aquilo, grande parte que eu vi na agronomia, eu não poderia colocar em prática ao meu povo, porque aí eu estaria traindo esse mundo velho, né? Ou seja, essa relação de fidelidade, ela seria quebrada, né? Fraturada, né? E aí eu optei em seguir rastro de semente com nome de passarinho. E o que eu aprendi na agronomia me ajudou muito, né? Então eu sigo o rastro de semente com nome de passarinho, cheguei em floresta, cheguei na cosmonucleação regenerativa, né? Enfim, nessa cultura do encantamento. E uma coisa que é interessante é essas metodologias, né? No sentido de você saber ouvir, né? Saber sentir. Né? Eu conheci na Universidade Rural de Pernambuco um grupo de professores fantástico, né? Que estão lá se mobilizando, se articulando em torno do NAC. Né? E para mim foi fantástico ter essa experiência de estudante, né? Ter participado dessa experiência lá da agrofloresta, né? Enfim. E depois eu percebi que o que eu estava vendo lá na universidade, né? Era velho, muito velho, mas tão velho mesmo, que passou a ser novo, né? Aí deram o nome de agroecologia, né? Mas a agroecologia é o que a gente fez e sempre vai fazendo, né? Ou seja, é um velho que é modernizado, né? Ou seja, os princípios ancestrais eles passam a ser modernos porque ele é atual, né? Se o futuro é ancestral, né? Mas esse futuro está presente, né? Porque o futuro está aqui na minha mente, né? O futuro é imaginário, então ele, além de ser ancestral, ele vai ser sempre presente, né? Então, houve seu impacto, né, no sentido de uma prática, né, que causa toda essa ruptura, essa fratura, não só os corpos, corpo terra, corpo pedra, né, corpos da natureza, mas é também essa fratura epistêmica, né? E agora eu estou nesse processo de desformação do regresso, né? Voltar a ser aquela tal de humanosfera, camada humana, invólucro de proteção à terra, né? Ter cheiro de terra, cor de terra, né? Sabor de milho. Muito bem, gente, vamos parar para mais um breve intervalo, já já voltamos. Estamos de volta, apresentando Realidades. Olá, estamos de volta com o programa Realidades. Eu sou Bárbara Bastos e estamos hoje com Mônica Panetta e Irã Chucuru conversando sobre comidas típicas de São João, das festas juninas. E aí, agora, nesse terceiro bloco, eu queria começar pedindo para você, Mônica, que é de gastronomia, falar um pouco sobre essa relação entre a gente preservar o que é tradicional, resgatar as raízes e a ideia de inovação na gastronomia e de, muitas vezes, de o que a gente chama de gourmetizar as receitas. Como é que você vê isso? Bom, a gastronomia, assim como a maioria das coisas, né, do pensamento, né, colonizador, é bem eurocentrada. Então, a importância que se dá às técnicas europeias é muito maior, né? Então, eu acho que é importante esse momento a gente fazer realmente uma retomada e uma valorização das técnicas indígenas, das técnicas quilombolas, das técnicas do povo camponês,
que tem muito para ensinar e a gente tem que ter esse olhar para valorizar isso enquanto gastronomia. Porque a gastronomia, ela não é só a gastronomia do chefe que tem lá um restaurante 5 estrelas, não é isso. A gastronomia, ela traz a cultura, relacionada à tradição, à cultura alimentar, à tradição de um povo, porque a gente é o que a gente come mesmo, né? Então, você vendo, né, a feira dos lugares, você vai perceber o que aquela comunidade come e como ela se refere à comida. A introdução da alimentação industrial, em grande parte, ela é uma questão política, né? Por isso que a gente fala que cozinhar é um ato de resistência, é um ato político mesmo. É resistir a isso que estão impondo que a gente aceite. A falta de tempo de cozinhar para abrir um pacote de alguma coisa. Então, eu acho que a gastronomia ela vem para isso mesmo, para mostrar que a gente ainda tem a capacidade de cozinhar os nossos alimentos de uma maneira mais simples, né? Onde o alimento é realmente o principal. O ingrediente é o principal daquele enredo, né? Então, o ingrediente, ele é natural, a gente vai fazer o preparo daquele alimento, vai se alimentar daquilo, por isso que eu preciso de um bom alimento, por isso que eu preciso atrelar a agricultura. Então, a gente ter proximidade com quem planta é muito importante. Então, quem planta, ver qual que é o sentido o tempo de cada produção dos alimentos, as pessoas perderam esse sentido. Então, quando a gente vê o valor que uma mandioca, uma macaxeira demora 6 meses para você colher, um milho demora quanto tempo para você colher, você começa a ter aquele olhar com muito mais paciência, né? E vendo que a gente tem um limite na vida, que a vida é mais do que sair correndo e que está correndo a todo instante. Então, dar prioridade à alimentação é uma questão política, é uma questão de resistência, né? E cozinhar é uma questão também de resistência, né? E o afeto que a gente tem do cuidado com a gente e com o outro para quem a gente está cozinhando. Eu acho que a gastronomia ela vem muito mais ampla nesse sentido, tá? Mônica, e nos cursos de formação na área de gastronomia, você acha que eles estão conseguindo trazer técnicas brasileiras ou ainda estão, até que ponto estão ou não trabalhando isso? Bom, a gente falar de curso de gastronomia também é bem amplo, né? A gente tem aí mais de 200 hoje cursos de nível superior em gastronomia. Depois a gente vai ter pós-graduação, já tem até mestrado em gastronomia na Federal do Ceará. Aí fica uma questão mais particular de quem está ministrando a aula, porque os currículos realmente vão focar numa importância maior das práticas das cozinhas clássicas, que seria a cozinha francesa e a cozinha italiana. Eu, como professora de cozinha clássica que fui, né, que sou, de cozinha francesa, cozinha italiana e cozinha brasileira, eu via uma grande dificuldade em ter material, em achar material para dar aula, né, para montar aquela preparação de aula de conteúdo de aula em cozinha brasileira. Sempre tive mais, inclusive de ingredientes. É mais fácil achar um ingrediente francês no mercado, ou tipo, né, fabricado no Brasil, do que um alimento de outra região do Brasil. Então, justamente por isso que eu procurei fazer um doutorado nessa linha de pesquisa, para, inclusive, introduzir, né, a cultura alimentar ancestral indígena, que também é diversa. Quando a gente fala indígena, indígena não é um povo só, são vários povos, né? Só em Pernambuco a gente tem 18 etnias, mais ou menos, né? Então, falar assim dar a tentativa de mostrar que tem outros caminhos. Então, enquanto curso de gastronomia, ainda eu vejo algumas instituições preocupadas, alguns professores, eu tenho grupos mais preocupados com essas questões, né, da cultura alimentar de povos originários, povos indígenas, quilombolas, camponeses, caiçaras, ser valorizado do jeito que deve ser, com um olhar mais contracolonial.
certo? Acho que é isso. Irã, eu estava pensando aqui sobre a questão que vocês falam muito do povo chucuru de resgate, né? Que foi uma retomada de um território e assim, voltaram a ocupar e a resgatar uma série de conhecimentos e práticas. E aí, refletindo sobre essas diferentes formas de aprendizado, formal, em universidade ou fora, nas práticas, como é que você vê assim os caminhos que vocês estão fazendo aí na experiência de vocês para formar as novas gerações, formar as pessoas para realmente conhecerem, valorizarem e repassarem, manterem vivos esses conhecimentos? Bom, a gente, dentro do território chucuru, a gente atua com um coletivo chamado Jupago Crecá, né, que é o coletivo da agricultura modo de vida. E a gente faz esse trabalho de animação, de espaços, né, de processos, para que a gente possa estar fazendo esse receptivo de acolhimento, para que as pessoas possam vir, criar seus próprios espaços, né? Por exemplo, a gente identifica os quintais produtivos, os quintais biodiversos e os roçados como espaços de acolhimento, povo, gente, semente, encantamento. Ou seja, a gente desenvolve uma pedagogia de chão, de reconexão, que eu chamo pedagogia de passarinho, e uma didática de, enfim, não tinha como, né? Tinha que ser árvore, né? Já que nós somos o povo árvore e passarinho, né? Já que a pedagogia é de passarinho, a didática seria de árvore no sentido de entroncamento, né? De você ser esse arcabouço roliço, né? Não enlouquecido, mas entronquecido, né? Porque a árvore é algo fantástico, né? Tem um dinamismo na árvore, né? Seiva bruta elaborada, fotossíntese, a arte de guardar o sol, né? Síntese, ressíntese, exudado, né? Formação de solo, transformação de solo, não só de alimento. Então, a gente vem se inspirando nesses seres da floresta, nessa cosmotécnica, na poética, no sentido, eu não sou muito de escrever poemas, né? Mas eu faço poesias e um roçado, né? Ou seja, a gente discute a ciência da mata, que é a forma da gente discutir o bom comer, a agronomia, e para mim isso é poesia, isso é poética, né? Então, a gente vem fazendo esse trabalho, mas tem algo que é fantástico. Muito dos nossos saberes, eles foram parar nas gavetas ou nos arquivos dos centros universitários de pesquisa, né? Então, muitas nossas sementes saíram daqui. Eu faço um trabalho de trazer as sementes tradicionais, né? Vim descobrir depois que todo o material que eu trazia, grande parte deles não era novidade, era um reencontro, né? Do povo gente com as sementes tradicionais. Então, a gente percebeu que muitos dos nossos saberes voaram feito passarinho. E esses pássaros voltam para a sua base, né? Para o seu ninho, para o seu acolhimento. Então, além desse movimento interno, para a gente trazer essa coisa da descoberta, criações e ressignificações cosmológicas, a gente também trazer os centros, as universidades, enfim, os movimentos sociais, né, político, né, o povo de terreiro, o povo africano, enfim, para a gente dialogar, né, em torno desse bem comum. E a gente vai encontrar parte dos nossos saberes, ou esses fragmentos, né, ou esses cacos, aí vem outra coisa dessa pedagogia que é a cacaria, né? Você começa a juntar os cacos, né? Parte da nossa semente está com o povo quilombola, né? Parte do nosso sistema de cura está na periferia aqui do centro, do bairro periférico de Pesqueira. Então a gente começa a pegar esses cacos e construir mosaico. Isso é poesia, gente. Então a gente faz do roçado um conjunto de cacaria. A gente começa a regenerar a floresta com essas cacarias dos conhecimentos que estão dispersos, né? E aí a gente começa a ressignificar e sistematizar isso, né? Então a gente atua quanto a escola e é extremamente importante atuar junto com as universidades, né, com os movimentos sociais, né, porque a gente tem muita coisa em comum, né? E essa coisa em comum que fortalece a nossa diferença, a nossa especificidade. Irã, eu vi também numa matéria que vocês falam do conceito de bem viver. Queria saber como é que vocês enxergam o bem viver e como isso se relaciona com o que vocês vêm praticando. Então, eu costumo eu brinco aqui em Chucuru, quando eu gosto de fazer provocações, né? E eu digo aos meus o seguinte, olha, a gente precisa parar desse negócio de bem viver, porque tá ficando um negócio muito chato. A forma como está se trabalhando o bem viver é o bem viver para o humano. A gente está no centro do mundo. Então a gente está discutindo água para a gente está discutindo um roçado para a gente comer.
A gente não está discutindo o roçado para os seres da floresta ir lá e se alimentar também. Às vezes, quando eles vão, eles são colocados, taxados, denominados de intruso, de praga, né? Ou seja, o preá está lá, a ratazana está lá comendo o milho e ele é um intruso, era uma praga. Né? Então, isso é sinônimo dessa coisa central, do humano centro do mundo. Né? Então, a gente precisa começar a rever os processos, as palavras têm poderes, e começar a redescobrir, redesenhar processos em torno do bom conviver. A gente não está só nesse planeta, certo? Então, a gente precisa discutir o roçado para os outros seres, né? A água para a própria água. Olha, a gente canta para a água e os seres da floresta moram na água. Né? Os seres encantados também moram na água. Então, não é saudável discutir no seu plano de vida a saúde da água, porque ela é água. Né? E deixar com esse negócio de vem a seca e a gente vai consumir até o defunto. Né? Ou seja, a gente está captando o volume morto e sendo muito egoísta. Então, eu acho que, no fundo, o bem viver era para discutir isso, mas acaba meio que desviando e centrando na qualidade de vida humana. O que a gente vem discutindo aqui em Chucuru por exemplo, é o direito da pedra porque ela é pedra, é o direito da água porque ela é água e por isso basta, né? É o direito da terra porque ela é mãe. Né? E quando a gente... Eu brinco com as palavras e eu chamo isso de encantania. É o meu direito por floresta, casa de encantado. É meio que uma brincadeira, já que tem a cidadania, mas o povo do Acre, lá, o movimento de Chico Mendes criou a florestania, mas como a minha floresta pode ser escura e refrigerada, casa da ciência encantada, eu trago a encantania, né? Que é exercer os meus direitos e ter esse direito de ter essa floresta encantada, né? Então, acho que a gente precisa começar a discutir isso, né? Como eu falei, né? O bom conviver, o coabitar, o colaborar e o cooperar com a natureza e com os seres da floresta. E a gente vai ver algo que é fantástico, né? Que é essa criatividade de criar pratos. A tradicionalidade, na minha concepção, ela está na relação de fidelidade com o velho, com o mundo velho. Se o mundo velho aprova, eu crio um prato aqui de essência ancestral, dialogando com os meus ancestrais. E se esse prato nasce novo, mas com a aprovação do velho, ele é velho, ele é tradicional. A barraquinha do Bom Comer é isso. Ela tem 15 anos, mas a nossa concepção é como ela fosse milenar, né? Porque ela nasceu de um diálogo com os ancestrais. A medicina é assim, a gastronomia é assim, ou seja, tudo que a gente parte nessa relação com o mundo velho nasce nessa perspectiva de ancestral, de tradicional. Pessoal, estamos chegando no final da entrevista. Aí queria dar um espaço para recados finais. Se vocês tiverem indicações de outros conteúdos, de livros, de documentários, para as pessoas conhecerem mais sobre o tema que a gente conversou hoje, aí o momento é para isso. Então, eu quero agradecer, né, mais uma vez. Eu acho que é muito importante a gente discutir e entender que essas festas, apesar da mercantilização que ocorre, ela ainda é cultura. Fazer a festa é um resgate, né, uma retomada que a gente fala, dessa tradição que a gente tem. Não é voltar ao passado, é seguir em frente e se identificar com aquilo, né, de pertencimento daquele local. Então, a gente tem que ter atenção para essa situação, né? Em relação à questão livros, né, a gente tem vários já, e eu tenho lido artigos sobre isso, e tem trabalhos fantásticos, que eu não vou recordar agora o título inteiro desses trabalhos, mas tem, depois se tiver um espaço para deixar, se você tem link, depois, quando falar, eu te passo aí algumas questões aí, que já tem trabalhos que tem a temática milho. A temática milho, ela é muito importante, tanto para a agricultura quanto para a gastronomia, porque o milho já foi, né, outro dia numa palestra, o professor estava falando que o milho, ele tem em maior quantidade, inclusive, do que a mandioca, e a gente usa de uma maneira bem mais ampla, inclusive, do que a mandioca. A gente ainda consegue fazer isso com milho, porque o milho ele vai em muitas preparações doces, salgadas, bebidas, sólida, líquida, então pode-se fazer de tudo com ele. Então, essa retomada dessas receitas com esse ingrediente, a gente tem que ter um olhar muito mais
muito mais profundo do que só a receita em si, tá? Então, a gente tem que reconhecer que o milho é um produto e está preocupado com isso, porque tem muito milho transgênico, essas problemáticas que a gente sabe que é uma questão muito presente hoje, como situação de escolha alimentar que a gente tem. Muito bem, muito obrigada também pela presença, Mônica. E você, Ira, tem alguma dica de algum conteúdo que você gostaria de passar? Bom, primeiro é agradecer mais uma vez pelo espaço. É importante a gente estar falando sobre essas coisas e seus encantamentos, né? E aí, acho que em termos de conhecimento, de práticas e saberes, né? Acho que o próprio povo chucuru é esse conteúdo vivo e esse mestre, né? Povo mestre, povo conteúdo, que pode ensinar, e pode ensinar porque a gente está sempre aprendendo, viu? Quem não aprende não pode ensinar. Mas a gente tem um calendário sócio-religioso que é aberto à participação, né, dos parceiros, dos aliados, né, de outros povos, de outras lutas, né, e a gente venceu agora a Busca da Lenha, que é a antiga festa do milho, né, ficou mais conhecida como a Busca da Lenha, né, então é um ritual bem interessante, muitas pessoas participam, né, enfim, tem outros eventos, mas em termos de conteúdo do livro, tem duas publicações que eu acho bem interessante, que saem um pouco desse formato mais acadêmico, né, que são dois trabalhos. Um é acho que Juventude e Agroecologia, que traz essa agricultura do encantamento, e é um material muito voltado para a gastronomia, né, para essa cultura alimentar. E aí ficou a Agricultura do Encantamento, porque foi a nossa contribuição, gostaram do nome, né, enfim, e o nome do livro ficou Agricultura do Encantamento. E outro material, livro também muito interessante, que foi de um projeto, enfim, eu não sei a sigla, que está em inglês, mas é a Ciência da Mata, né? A Cosmonucleação Regenerativa, que deu nome ao livro, e tem um capítulo lá sobre a ciência da mata, onde a gente discute o bom comer, né? Então tem algumas receitas, tem a fala de Bela, tem a fala de Dona Socorro, que é mestra, né? Que é uma das nossas mestras, pessoa que inspira, que nos ensina bastante. Então, fica aqui a dica, né? E é isso, é só agradecer, dizer que a gente está à disposição, e quem quiser nos visitar, né? E passarinhar, né, caminhar pela floresta, né, aprender com passarinho, com árvores, né, o convite está aqui aberto para todos, e gratidão, muita força, luz, encantamento sempre. Muito obrigada também, Irã. Obrigada pela presença de vocês. Foi um prazer conversar com vocês hoje. Este programa foi apresentado por mim, Bárbara Bastos, com o roteiro meu, com colaboração de Luana Antero e Vitória Maria. Lembrando que você pode ouvir nosso programa toda quarta-feira e domingo às 18 horas na 99.9 FM, na região metropolitana do Recife. Para quem está em outras cidades, é só acessar o site radio.ntvru.ufpe.br. Além disso, estamos também nos melhores agregadores de podcast com o nome Realidades 99.9. Siga nossa página no Instagram, @RealidadesUFPE. O nosso e-mail é realidades99.9@ufpe.br. Para você que nos ouviu até aqui, muito obrigada e até o próximo programa. Acabamos de ouvir Realidades. Oferecimento Proeste, UFPE.